O cliente que teve o problema, às vezes ele fica mais satisfeito do que o que não aconteceu nada. Porque ele fala, nossa, poxa, diante da adversidade, eles tiveram esse cuidado de resolver com rapidez, com eficiência e não florear demais as coisas, sabe? Fala aí, pessoal! Hoje estamos começando mais um episódio do BRB Talk. Hoje eu estou com um casal de amigos que são grandes empresários da região, Camila e Gustavo. Se apresentem, por favor. Tudo bem? Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É uma honra para nós estar aqui. Acho que é muito importante, né, nos dias atuais, a gente vir contar um pouquinho desse empreendedorismo de casal e foi um convite muito especial, nos sentimos honrados em estar aqui. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Bom, vamos começar com a pergunta, como que foi o começo? Como vocês começaram? Vocês trabalhavam antes com outra coisa? E eu acho que é uma pergunta até mais individual. É bem desafiador, na verdade. A gente veio do ramo da construção civil e aí a gente fez a transição para pergolato no período de pandemia. A gente veio do ramo da construção por conta do meu pai. Meu pai foi funcionário do Banco do Brasil e ele, depois que ele aposentou, ele abriu uma construtora. A gente chegou a ter 45 funcionários registrados, fazendo prédio, e na época a Camila ficava mais em casa e eu trabalhava junto com meu pai. E aí a gente teve um desafio muito grande em uma das obras que a gente estava e precisamos encerrar, e aí eu meio que cada um foi pro seu lado, eu fiquei mais com a empresa, aí a Camila começou a me ajudar muito nessa questão. E aí a gente começou a fazer um prédio, tocar a mão de obra de um prédio em Santa Bárbara. Só que bem nessa transição entrou a pandemia. E aí a gente precisou mandar todo mundo embora e, o que a gente vai fazer? E aí que entra Deus, né, na nossa vida de forma bem efetiva, assim, porque a gente começou a orar, eu tive mais tempo, foi um tempo que eu ficava mais em casa, porque a gente tinha mais tempo de oração, de ouvir a palavra de Deus. E aí a Camila teve um insight, um direcionamento de Deus, porque a avó dela, na verdade, pediu pra gente fazer uma cobertura, porque ela sabia que a gente era do ramo da construção, e falou, eu quero uma cobertura assim, assim, assim. Eu falei, eu sei uma empresa que faz isso. E aí a gente buscou, inclusive, um concorrente nosso na época, e a gente viu que tinha um valor agregado considerável. Falei, mas eu consigo fazer isso, a gente tem carpintaria, tem o pessoal que a gente consegue executar. E aí o primeiro foi daquele jeito, né? Primeiro a gente começa, depois melhora. Então aí a gente não sabia muito bem como executar, mas executamos, ficou bom. Tá lá até hoje funcionando muito bem. E esse foi o primeiro. E aí desse primeiro as portas começaram a abrir de forma assim sobrenatural. Teve até uma situação bem específica, eu vou deixar a Camila falar um pouquinho sobre a questão do tráfego pago. Que a gente... O Gustavo falando assim, né, parece que é até mais simples do que foi, mas foram grandes crises que a gente passou para chegar onde a gente está hoje. Eu vim de Minas, né, minha família é de Santa Bárbara, família do meu pai, mas eu vim de Minas com 17 anos, por causa de uma situação bem ruim que aconteceu comigo, mas a males que vem para bem, né, e foi um romper ali na minha vida. E aí eu cheguei no ângulo, né, no último bimestre do ano, do terceirão, o Gustavo já era turista da escola, e aí na formatura a gente se conheceu, de lá pra cá, não desgrudamos mais, né. E eu fazia veterinária na época, quando houve um corte muito grande do governo do FIES e eu tive que trancar a faculdade. E o Gustavo estava precisando de ajuda no RH e a vida inteira eu trabalhei com meu avô nessa parte. Meu avô foi sempre construtor também em Minas, muito empreendedor, comerciante, fez de tudo na vida. E ele sempre me ensinou a ter garra, sabe? Sempre me colocou na frente, a não ter medo. O medo nunca foi uma opção ali pra mim. Então eu fui criada também pelos meus avós, longe dos meus pais. Então assim, eu tive dificuldades que eu aprendi, foi bom, né? Mas eu aprendi a ser resiliente desde muito pequena. Então, quando o Gustavo passou por essa crise em 2016, foi uma crise na construção civil, assim, eu falei, bom, tô aqui, tô junto, faço a parte do RH e vamos fazer outra coisa, né? Vamos para a parte de reforma de alto padrão, e a gente se especializou nisso. Então, foi uma época que
2017 mais ou menos, a gente tinha que economizar 150 conto, assim, de ajudante, encher caçamba junto, nós dois, mas vamos fazer, vamos entregar, vamos finalizar as obras. E foi bastante tempo nisso até chegar na Pergolato, né? E eu fui trabalhar de corretora numa época, e na corretagem, o Gustavo estava fazendo esse empreendimento, eu fui atrás de uma empresa de marketing de americana, bem famosa, e lá eu aprendi sobre o tráfego pago. E quando não deu certo o empreendimento, eu cheguei para ele, para o Marcelo, uma pessoa excepcional, falei, Marcelo, mas como que você me manda tantos clientes bons assim? Porque eram clientes assim de muito potencial, apartamento de 1 milhão e pessoas que tinham real interesse. Ele me explicou, falou, Camila, é através do Google, né, e que é linkado com Facebook, Instagram, então é um tráfego pago que a gente consegue fazer isso. Falei, poxa, a gente já trabalha com pergolado, é um público específico, tem empresas navegando sozinha aí, acho que eu vou fazer isso, Marcelo. Falou, e na época eu trabalhei grávida todo aquele período, então ele viu assim que a gente era bem, agarrava mesmo as oportunidades. Falou, vocês são muito empenhados. Falou, assim, eu às vezes até tenho dificuldade em contratar pessoas que realmente, né, vistam a camisa e toquem o negócio. Falou, o que vocês fizerem, falou, tenho certeza que vai dar certo, então vai nessa linha. E aí o Gustavo, eu falei pra ele, viu, a gente precisa fazer o tráfego pago da Pergolato. Ele falou, mas eu não sei fazer isso. Eu falei, não, você sabe. Eu falei, você é bom em computador, você sabe sim. Eu falei, sei nada, meu. Eu falei, não tem. E na época a gente não tinha recurso, a gente começou a Pergolato com R$300 do limite do cartão, assim, porque a gente esgotou o que tinha. Esse empreendedor dessa obra tinha pedido pra nós uma nota, que não era condizente com o que a gente tinha feito, e a gente resolveu falar não. Eu falei, não, isso não é certo, Deus não se agrada disso e a gente vai falar não. E eu sabia que aquele não ia custar encerrar aquilo que a gente tinha. Foi muito jejum e muita oração. Essa dependência nessa época era assim, a gente tinha os funcionários na obra, mas numa condição assim muito ruim, porque era imposta para nós pelo empresário em questão que contratou o nosso serviço. Falar, eu posso fazer desse jeito, pagar desse jeito e você conduz desse jeito. Então ele deu todas as diretrizes e a gente não tinha escolha. Então eu falei, ou a gente faz isso ou a gente não faz. E aí quando aconteceu essa questão da nota, que a gente falou não, ele falou, então eu vou encerrar. E aí... Isso foi em dezembro. E aí foi um tempo de muito jejum, muita oração e o Espírito Santo me deu um nome, Pergolato. Até o pessoal brinca, né? Fala, parece Bombril, né? Porque tem cliente que fala, eu quero fazer um pergolato na minha casa. E aí a gente veio, investindo nisso, a gente já tinha profissionais bons de carpintaria, de pintura, e a gente fechou uma equipe só para isso. E aí o Gustavo fez o tráfego, fez o primeiro. Na verdade, essa situação do tráfego, só a gente tá falando, mas deixa eu só explicar, porque isso é a parte mais importante, na verdade. Porque daí eu me aprofundei um pouquinho com o recurso que eu tinha em vídeos do YouTube, falei, vou aprender um pouquinho sobre o tráfego, porque a gente já tinha a página que era da corretagem da Camila, que já tinha uma captação de leads, então já tinha uma página montada, estruturada para anúncio. Então eu formatei aquela página, vendo o vídeo no YouTube, falei, é assim que faz e tal, para Pergolato, e aí a gente tinha um limite no cartão de crédito, eu não lembro exatamente o limite, acho que era uns R$300, R$100, não lembro, era o único limite que tinha no cartão. E eu falei, meu, vou colocar aqui o limite e vamos ver o que dá isso aí, né, meu? E aí eu montei o link, montei o anúncio, coloquei o cartão e a hora que eu coloquei para rodar o anúncio, travou, não ia. Aí eu fiz de novo, algumas vezes não deu certo. Aí tinha se dificuldade, entre em contato com o suporte. Aí eu liguei no número lá, do Facebook Ads, aí a moça começou a falar comigo e falou, mas você está fazendo assim? Foi me explicando as etapas, eu falei, não, estou fazendo. Aí ela pegou, ela falou, deixa eu abrir aqui por aqui. Aí ela abriu, ela falou, realmente está tendo uma inconsistência no anúncio, mas não tem nada que você está fazendo errado, eu vou ver aqui o que eu consigo fazer. Aí ela falou assim, eu acho que está dando algum problema no cartão, eu vou te passar um código, só que chegou até a debitar do cartão. Ela falou assim, eu vou te passar um código do valor que você colocou, para você poder validar o anúncio, porque daí não entra pagamento, vai direto o código para você ter um crédito para veicular o anúncio. E aí ela me passou um código, eu digitei o código, não dava. Aí ela falou, vou te passar outro. Aí eu peguei e falei assim, tá bom. Já comecei a ficar irritado, né? Falei, o negócio não funciona. Eu falei, aquela crise, um desespero. Eu falei, eu fiz o negócio, tá tudo montado e não vai, vou desistir.
Ela falou, não, eu vou te passar outro código. Ela foi bem insistente, assim, em eu permanecer na linha para ela tentar resolver. E aí, ela me passou uns 4 códigos. Né? Ela me passou uns 4 ou 5 códigos. E aí, nenhum deles foi. Aí, o último que ela me passou, funcionou. Ela falou assim, não, vou te passar um último que acho que vai dar certo. Aí, a hora que eu coloquei o código, entrou o que ela me passou e todos os outros. Então, assim, entrou um valor exorbitante na conta para eu veicular o anúncio. Eu nem tinha aquele valor disponível. Então, foi Eram 700 euros na época, foi um erro, assim. Mas a gente entende que foi um cuidado de Deus, cuidado assim, de para que a Deus. gente pudesse ter os testes disponíveis para a gente poder lapidar isso. Porque como era algo que eu estava fazendo de marinheiro de primeira viagem, eu não sabia nada do que fazer. Então, a partir 2021, desse recurso, né? eu consegui ir lapidando o anúncio para conseguir atingir os clientes em potencial. E aí, começou daí. E a gente já tinha 7 anos de construtora naquela época, então a gente já tinha bastante experiência em alto padrão. E a gente sempre foi muito focado em entregar o melhor, assim, sabe? Ter esse compromisso, até por ser cristãos, de entregar, de estar fazendo para Deus, né? A palavra de Deus fala isso, que tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer para Ele. Porque a gente vai ter dificuldade, a gente vai pegar cliente que é arrogante, a gente vai pegar pessoas que não são muito legais, você não pode olhar para isso. Você tem que fazer o seu melhor, né? Sim. Porque você tem que glorificar a Deus em tudo que a gente faz. E aí a gente focou nos pergolados e de lá pra cá a gente só vem crescendo, graças a Deus. Mas essa é a nossa história da pergolada. Incrível, incrível. E, gente, só pra gente esclarecer, o que a Pergolato faz exatamente? Vamos lá, quer falar você? Pode falar. Ela faz pergolados de alto padrão, decks de alto padrão também. O ano passado a gente começou também a fazer estrutura metálica, a gente já tinha esse know-how da construção civil e vem crescendo bastante, porque o mercado às vezes tem preconceito com a madeira, né? Porque às vezes, há um tempo atrás, hoje melhorou bastante, mas quando a gente começou lá em 2021, as empresas não entregavam a parte do verniz. Então a mesma coisa que você vender um carro sem a roda. Então, assim, você vende a madeira, mas aí você chama lá o seu fulano, que ele não é especialista em madeira, não tem expertise, e vai colocar qualquer verniz. E ali, em 2 anos, aquilo ali não vai estar bonito. Então, como a gente já tinha essa parte da pintura na construção civil, a gente estudou por um bom tempo. Então, assim, a madeira que a gente mais utiliza é a garapeira, que é uma madeira resinosa. Então, você tem que fazer um processo específico para não sair aquela resina preta de dentro dela, entendeu? E aí a gente entrega tudo isso pronto. E assim, o madeiramento, você cuidando bem dele, você tem madeira para a vida inteira, não? São 40 anos, assim, e a gente faz estrutura metálica também. Tudo que envolve madeira e a parte da construtora é algo que vem surgindo, a gente tem pegado algumas reformas pontuais por essa necessidade do mercado, da gente conseguir ver tudo, né, o que envolve a construção. Então, às vezes, até tem uma cliente muito especial, a Ivanete, esse ano, e a gente foi só, a casa estava pronta para mudar e a gente foi fazer um pergolado, mas não estava encaixando na área dela ali. E ela falei, viu, que tal a gente tirar essa parede aqui? Ah, boa, vamos tirar. E dessa parede a gente tá numa obra de 60 dias. O marido dela falou, mas a casa tava pronta. E então a gente tem pegado algumas reformas pontuais pelo nosso know-how, sabe? De saber o que fica bom, o que encaixa na cozinha, porque o pergolado, ele funciona como uma extensão. Então ele é uma cobertura, né? Proteção para sol e chuva. Só que ele tem um peso arquitetônico também. Então quando você coloca ele na sua extensão da área gourmet, na sua garagem, você tem que ter essa visão que eu não tô te vendendo só uma cobertura, eu tô te vendendo, né, um projeto arquitetônico, tô te vendendo um elemento arquitetônico que vai deixar a sua casa mais bonita. Sim. E eu sou um grande fã, eu acompanho o trabalho de vocês pelo Instagram. Obrigada. E eu queria que vocês falassem como é empreender em casal. Porque hoje a gente já entrevistou alguns empresários, mas eu nunca entrevistei um casal que empreende junto. E eu queria que vocês contassem para mim, para o pessoal que está assistindo, as dificuldades que vocês enfrentam e também os benefícios disso. Sim. São muitas as dificuldades, mas os benefícios também, porque acaba gerando um ambiente bem estressante, assim, conforme a demanda, quando a gente acaba conciliando muita coisa junto, é bem desafiador e a gente tem que saber separar bem a parte de casa para o trabalho. E
é difícil. Então, assim, às vezes a gente vai para casa, hora de jantar e tal, nossa, lembrei de uma coisa, Gustavo, anota aí para mim. Então, assim, as duas cabeças estão funcionando ao mesmo tempo e às vezes eu estou numa frequência, a Camila está em outra, e isso é normal. Eu tenho um temperamento mais tranquilo, a Camila já é mais acelerada, então, assim, às vezes eu cheguei em casa e falo, eu quero ficar de boa, e a Camila tá pensando já no dia de amanhã, então às vezes eu tenho que dar uma brecada nela e falar, Camila, amanhã a gente vê isso. Mas é muito positivo, eu acho, porque um puxa o outro. Então, quando eu tô um pouco desanimado, a Camila tá animada, e o contrário também. Às vezes ela fala, nossa, tem muita coisa para fazer. Eu falo, não, mas vamos um de cada vez que vai resolvendo tudo. É um segundo casamento, né? É você saber lidar, e eu falo só dá certo porque tem Jesus na nossa vida. Porque se não fosse isso, não daria certo. Nenhuma sociedade é fácil. E eu sempre brinquei com o Gustavo, o casamento é uma sociedade que dá certo porque tem Deus. Então, assim, a gente sempre busca isso. E nas dificuldades, e sempre buscar ajuda, né? Então, assim, quando eu vi que eu tava ficando muito sobrecarregada por algumas coisas que eu percebia que às vezes caía no esquecimento do Gustavo, eu procurei ajuda. Então, assim, hoje eu faço acompanhamento, desde que meu avô faleceu, a cada 6 meses eu faço acompanhamento com o Dr. Ismael Sobrinho, que é um psiquiatra muito bom, cristão. E aí, na última conversa, ele falou, mas eu tô percebendo que você tá meio sobrecarregada. O Gustavo tem algumas características que eu acho que ele tem um pouquinho de TDAH, e a gente ajustou isso com o Dr. Ismael e tem sido bênção. Então, assim, toda dificuldade que a gente tem, a gente procura ajuda. Primeiro, ajuda de Deus e ajuda de profissionais também. Porque, assim, a família sente, os filhos acabam sentindo, né? Porque a gente tá sempre conversando em casa sobre trabalho, eles já sabem, né? O que é cliente, o que é pergolado, mesmo sendo crianças. E dividir as funções, né? Apesar, assim, eu fico mais na parte comercial, né? Comercial e, assim, qualidade, mas lido bem com a gestão. Hoje em dia a gente tem mais ou menos 22 colaboradores trabalhando com a gente. Essa gestão pessoal não é fácil, mas você vê o seu colaborador como parte da empresa e não só como um funcionário que você vai estar ali explorando o serviço dele, né? Você vê ele como ele precisa de você, você precisa dele, ninguém é melhor do que ninguém. Você ter essa humildade que só Jesus imprime isso no nosso caráter, flui muito bem. Sim. Então eles veem muito a gente como uma família e a gente também tem essa troca com eles. Claro que tem hora que gera um estresse, mas sempre com muito respeito pelo trabalho deles. A gente sempre procura ter esse bom relacionamento. E o Gustavo fica mais na parte de projeto, até às vezes eu tomo a frente um pouco mais da parte de gestão, para ele ficar com a cabeça mais tranquila, né, para sair uns projetos legais aí. Então ele fica nessa parte de projeto, pedido de material. Então tem que dividir bem, equilibrar e bastante conversa e saber separar. Né, quando não tá legal, eu sempre falo, quando eu tô 70%, ele tá 30%, às vezes eu pego um pouquinho mais de coisa, converso com ele, às vezes eu tô 10%, ele tá 90%, é sempre saber equilibrar, um se doar pelo outro. Sim, e eu imagino, né, como vocês disseram, vocês têm filhos. Sim. E separar isso dentro de casa deve ser super complicado, né? É difícil. E deve ser uma luta diária, na verdade. É porque às vezes eu preciso, por exemplo, eu tô com uma ideia na minha cabeça e é algo que a Camila tem a informação. E aí eu preciso dela, mas aí tem que dar janta para as crianças, dar atenção para as crianças. Então eu falo, Camila, senta aqui comigo. Mas agora não dá, porque agora tem que olhar as crianças. Então, assim, dosar realmente e essa parte de dividir as tarefas, apesar de às vezes eu fazer o que ela faz e ela fazer o que eu faço, não é sempre. Então, assim, essa parte, por exemplo, projeto só eu faço. Pedido de material só eu faço. Às vezes uma revisão de um pedido ela faz, que seria uma obrigação minha. Por quê? Porque às vezes eu estou sobrecarregado com algumas coisas. Essa tem sido a maior dificuldade nossa, na verdade, porque assim, hoje em dia é muito difícil você ter uma mão de obra qualificada, comprometida com o trabalho. Porque às vezes a pessoa tem qualidade técnica para executar, mas não é comprometida com o trabalho. E a gente ama o que a gente faz. Então, às vezes, uma coisa a mais que você faz por um cliente, que às vezes não está no escopo, ou às vezes você identificou isso ao longo da obra, é uma coisa que a Camila vai muito precisa nessas coisas, porque
às vezes você não considerou no escopo, mas às vezes vai mudar tão pouco ali no orçamento final e, vai ser uma coisa tão benéfica para o resultado final que às vezes o cliente nem sabe. Sim. E aí a gente apresenta no final, fala, nossa, realmente foi muito bom essa decisão. Então é ser comprometido com o trabalho, dividir essas tarefas para que não sobrecarregue de mais um, porque quando eu tiro o pé, eu tenho que ter essa consciência de que quando eu tirei o pé, ela vai ter que acelerar mais. E eu vou sobrecarregar ela. Então, eu não posso tirar o pé, eu tenho que estar na mesma proporção. Então, para mim tem sido bem desafiador, para falar bem a verdade, porque, inclusive no ministério que a gente vai na igreja, eu tenho sido muito confrontado nessa questão, porque é do meu perfil de criação, né? O meu pai sempre foi muito comprometido com o trabalho, ele foi funcionário do Banco do Brasil, como eu falei, então assim... Mas sempre foi muito disciplinado e eu fui mais criado pela minha mãe. Então, mãe sempre deixa o filho ficar um pouco mais tranquilo, né? Então, eu acabo... Isso a gente tenta passar para as crianças, assim, não fantasiar muito, né? Graças a Deus a gente pode dar uma vida confortável para eles. Mas como eu vejo, assim, que às vezes eu estava vendo até um estudo de Harvard falando que um estudo longo, falando que as pessoas mais bem-sucedidas foram aquelas que ajudaram em casa quando criança. Porque quando você dá uma tarefa e você fala, filho, não, você vai fazer, você pode. Lá na frente, quando ela tem um desafio, um adulto que tem um desafio no trabalho, ele fala, não, eu vou fazer, eu posso, eu consigo. Então isso é muito importante. Então a gente não cria numa bolha, eles entendem quando a gente precisou trabalhar muito ano passado, porque a gente estava construindo a nossa casa. Eu falei, olha, papai e a mamãe estão tendo que trabalhar um pouco mais, porque a gente está construindo o nosso sonho da casa própria. Eu falei, então, preciso da ajuda de vocês. Então, sempre explicando isso para a criança, mas sabendo a hora de parar. Então, a hora que eu preciso esticar um pouquinho mais até a noite, o Gustavo fica mais com eles. Sábado à tarde eu precisei trabalhar, falei, pega as crianças, vai fazer uma programação de menino, vai para o futebol. Entendeu? É sempre saber dosar para que eles não sintam, né, toda essa demanda que a gente tem. E eles fazem parte do trabalho também. Então, assim, às vezes a gente precisa ir pro showroom e levar eles. Eles ficam lá, eles entendem o que está acontecendo. Então, a gente não encara o trabalho como uma coisa chata. Por exemplo, o papai e a mamãe precisam trabalhar, é uma coisa chata e eles não vão me dar atenção. Então, às vezes eles estão juntos, às vezes eles vão em clientes junto com a gente. Por exemplo, sábado, às vezes a gente faz visita técnica de sábado, e a gente tem uma pessoa que ajuda a gente, eu falo, a gente vai levar as crianças, não tem problema nenhum. Tá eu, a Camila e as crianças, eu consigo fazer a visita técnica com excelência da mesma forma se eles não estivessem comigo. Sim. A Camila tá olhando eles, eu tô medindo, tô conferindo medida, eu tô fazendo. Então, assim, descaracterizar um pouco esse estereótipo de que o trabalho é um fardo, sabe? Sim. E isso é a parte mais importante, eu acho. Com certeza. E hoje, quando a gente olha para o cenário atual, tá? Aí falando do cenário nacional, empreendedorismo, qual a grande dificuldade que a pessoa ou o casal que quer começar a empreender vai enfrentar? Eu acho que não esperar do governo e de mecanismos que possam te impulsionar. O Brasil tem isso como algo cultural enraizado, na raça mesmo, tem que pegar, a gente brinca, fala o boi pelo chifre e fazer acontecer com o que você tem. Sim. Porque assim, Deus foi muito misericordioso nessa questão do tráfego pago, da gente startar o negócio. Então, primeiramente, entregar tudo a Deus, pedir direcionamento do que fazer, como fazer, porque às vezes é um detalhe mínimo que Deus instrui a gente de como agir e o que fazer em determinada situação. E não desistir, a gente não pode ter esse... Sempre procurar melhorar, né? Hoje a gente tem os nossos concorrentes, né? Que estão há mais tempo exclusivamente no pergolado, então a gente observa e vê o que eles estão fazendo de melhor e sempre tentar empreender naquele sentido. Então a gente, por exemplo, no começo a gente tinha um valor muito diferente de metro quadrado em relação a eles. E a gente foi conseguindo subir isso, entregando qualidade também. Então eu sempre assim, não negociar a qualidade. Às vezes é um cliente que é um pouco mais simples, não pode pagar tanto por aquilo, mas explicar. Falar, olha, eu consigo fazer o seu projeto, mas
para eu usar menos madeira, eu preciso de um espaçamento maior. Então, sempre buscar entregar o melhor. Quando vir uma dificuldade financeira, não parar diante daquilo, né? Continuar. Então, a sua conta está no vermelho, mas você precisa continuar. Você só vai sair do vermelho se você continuar a produzir, entregar o seu melhor. A grande dificuldade, acho que hoje em dia, não escutar conselhos também. Eu acho que assim, a gente precisa escutar conselhos, né? A Bíblia diz que o homem sábio, ele escuta conselhos. Então, eu sempre procurei pessoas que estavam fazendo mais do que eu. Quando a gente foi empreender nesse empreendimento e na corretagem, eu vi essa empresa de Americana, que é uma empresa muito consolidada. Na época, fazia 3 lançamentos por mês de empreendimento. Vendia, assim, 200 unidades no lançamento. E eu procurei sempre ter pessoas ali que estavam caminhando há mais tempo. Então, se você for abrir um negócio novo, procurar escutar pessoas, procurar pessoas que sejam cristãs, que sejam honestas, comprometidas, que entreguem o melhor. Eu falo que pra você, às vezes até na família, assim, sabe? Às vezes você tem muito disso, né? De tipo, pessoas que vêm, né, ver que você tá crescendo e quer, às vezes, viu, você pode me emprestar isso? E eu acho que por um tempo a gente tem que ajudar as pessoas, mas eu falo, se você quer, por exemplo, eu não consegui uma formação na veterinária e eu não parei naquilo, fiquei chorando, meu pai não pode pagar minha faculdade. Não, eu fiz acontecer, fiz o que podia ser feito com o que eu tinha. E se você, hoje em dia, às vezes não pode ter um curso, pagar uma faculdade, eu falo que você tem que prestar um bom serviço, você tem que ser um prestador bom de serviço. O médico, o advogado, o empresário, ele é um prestador de serviço. Hoje em dia o mercado precisa muito dessa prestação comprometida. Se você tem isso, você voa, né? Porque assim, você vai ter desafios, não ser muito cheio de mimimi, tipo, a gente precisa ter horário de parar de trabalhar, mas às vezes você vai ter que estender um pouquinho mais para conseguir equilibrar as coisas, formar uma boa equipe. Hoje em dia a gente tem pessoas que a gente não tinha há 6 meses atrás, porque a gente precisou esticar um pouquinho mais, precisou dar mais um pouco de atenção, né? Treinar às vezes profissionais para a gente poder, às vezes, ter um tempo maior de qualidade no final de semana. Então, assim, precisa entender que empreender tem muitos desafios, mas se for uma pessoa comprometida, se for uma pessoa que está buscando entregar o melhor, né, no mercado, o crescimento vem, né? O dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Uma coisa assim, só abrindo um parênteses, que eu percebo que é um diferencial da nossa empresa, e não puxando o saco da Camila porque ela está aqui, mas esse comprometimento em não fazer o que é mais fácil, porque às vezes você fecha um contrato, você tem um escopo e aquilo foi entregue, mas às vezes o cliente não ficou satisfeito em alguma determinada etapa do processo. Isso é normal, a gente não consegue agradar todo mundo, mesmo fazendo com excelência e tendo esse comprometimento. Então, às vezes, você tendo esse olhar e esse cuidado e não delegar isso para um terceiro. Então, por exemplo, qualquer situação que acontece, ou sou eu ou a Camila que está na linha de frente. Então, assim, o cliente ele sente esse cuidado de não estar sendo tipo, resolve aí. Por exemplo, você já fechou, porque na hora de fechar, o cliente senta na nossa mesa, a gente olha no olho, toma um cafezinho, não, legal, beleza, a gente vai, faz a visita. Qualquer problema que o cara tem, você pega um encarregado e fala, vai lá e resolve. Não é assim. A gente tem que ter esse comprometimento de falar, não, aconteceu alguma coisa, vamos lá ver, vamos ver o que pode ter acontecido. E resolver, porque isso faz a gente crescer mais do que os certos, porque eu percebo que assim, só o ano passado foram mais de 100 projetos que a gente fez. Nem todos foram fluidos do começo até o final. A gente teve algumas situações que precisaram de intervenções. E a gente ter essa sabedoria de ir resolver, o cliente que teve o problema, às vezes ele fica mais satisfeito do que o que não aconteceu nada. Porque ele fala, nossa, poxa, diante da adversidade, eles tiveram esse cuidado de resolver com rapidez, com eficiência e não florear demais as coisas, sabe? Eu percebo que hoje em dia, até por conta das redes sociais, dessa bate-pronto facilidade em que é falado que consegue se fazer as coisas, parece que é fácil. Então assim, não, eu tenho uma ideia de, vou começar a vender esse produto.
Não, é só você criar um anúncio, é só você criar um site, não é assim. As coisas, elas demandam tempo, elas são processos. Você sempre precisa entregar um pouco mais para você se estruturar, né? Para depois as coisas fluir com mais tranquilidade. Eu acho que a mulher também, né? Ela é ajudadora do homem. Então o homem é o cabeça, mas a mulher, os negócios que eu vejo que tem a esposa ou tem uma mulher muito próxima, que é sócia, a gente é um pouco mais detalhista nessas questões, né? E às vezes, o homem, às vezes eu percebo que quando acontece alguma coisa, às vezes fica com a cabeça mais quente, a gente tem que ter esse cuidado, esse carinho de ver as coisas de maneira mais tranquila. Sim. E falando, né, uma análise minha, vocês falaram sobre a atenção com o cliente, o cuidado, dar a cara a tapa, falou também sobre os colaboradores, né, que é uma família. Eu acho que o resumo de tudo isso, cara, é que é a cultura que manda. Por quê? Porque quando a gente estabelece uma cultura dentro da nossa empresa, isso é benéfico para nós, mas é benéfico para os nossos colaboradores, para os nossos clientes. Exatamente. Você é um homem e ela é uma mulher que levam com vocês a autorresponsabilidade. Eu acho que isso é uma coisa que falta no brasileiro. Que falta em muitas pessoas que querem empreender, sabe? As pessoas só querem o lado benéfico. Hoje eu acredito que muita gente pode olhar vocês e falar, eles têm uma vida tranquila, andam com um carro bom, moram numa casa boa, viajam, mas cara, e tudo que vocês passaram, entendeu? E o que vocês conseguem trazer para a equipe de vocês, trazer para os seus clientes, eu acho que é a cultura, cara. É a cultura, é os seus valores, é a sua missão. Entendeu? Então, passa uma dica para o empresário, como que estabelece a cultura, como que você consegue colocar a sua cultura, o que você é dentro da empresa, como você conseguiu isso? Eu acho que o principal ponto é a gente ter, eu tenho isso como base, que é Deus. Eu acho que a gente, às vezes a gente não pode misturar religiosidade com comprometimento no trabalho, são coisas distintas. Mas Deus, ele tem um caráter que ele é impresso na nossa vida. Então, quando a gente tem esse caráter de Cristo e a gente consegue replicar isso para as pessoas que estão ao nosso redor, isso não vai influenciar só o nosso trabalho. Ele vai influenciar a nossa família, os nossos amigos. Então, assim, é um posicionamento de você escolher a Cristo para que você seja instrumento dele naquilo que ele quer fazer. Porque o trabalho, ele não é só pelo trabalho. Às vezes a gente vai num cliente, cara, que a gente precisa liberar uma palavra, falar algo. Então, assim, e o colaborador que está ao nosso lado, ele tem essa consciência. Ele falou, nossa, o Gustavo e a Camila, eles são comprometidos com o trabalho, com as coisas de Deus. Então a gente precisa fazer as coisas acontecer da maneira correta. E o tempo todo eles saem. É normal. Isso vai acontecer em qualquer empresa. Então, assim, eles têm uma missão diária lá. Você precisa ir em tal lugar, fazer isso, fazer aquilo. Em algum momento aconteceu alguma coisa. É ter essa sabedoria e essa calma de resolver realmente, né? Exatamente. E ver que o trabalho é um propósito, né? O trabalho, ele nunca é só a sua vida profissional. Deus sempre vai usar você como propósito, né? Na sua empresa, com seus colaboradores, com seus clientes. Então ele é sempre uma extensão do reino de Deus, porque eu falo, Deus poderia fazer, mas ele quer usar as nossas vidas, né? Ele precisa disso. Então eu sempre falo para os colaboradores, eu falo, olha, verdade, tudo que vocês tiverem que falar, não deu para fazer isso, não vai dar, né? Abre o jogo, trabalhe com a verdade, porque isso faz com que a gente tenha credibilidade, né? Com os fornecedores, com os clientes, no mercado. A gente teve cliente que a gente fechou porque você responde uma mensagem, tudo bem, graças a Deus. E a arquiteta estava orando pedindo uma empresa que fosse uma empresa cristã, uma empresa comprometida, né? E eu sempre falo, a gente tem uma dupla responsabilidade. Porque quando a gente fala que é cristão, a gente não pode dar mau testemunho. Então, assim, não aceito que chegue com meias verdades. Então, sim, sim, não importa. Não tá legal, não vai dar pra fazer, a gente substitui, vê o que pode fazer. Então, ver o trabalho como um propósito, saber que muitas vezes, hoje em dia, as pessoas buscam fama, sucesso, dinheiro. Mas isso, o reconhecimento e o dinheiro, ele é consequência dessa entrega de verdade em tudo que você faz, né? Ser honesto nos centavos,
né? Um dia chegou um cliente no showroom, eu abri, ele não sabia gerar o cartão virtual para pagar, então eu abri ali o aplicativo com ele, porque você passa essa confiança, né? Pelo que você conversa, pelo que você entrega. Então, saber que a Bíblia diz, né, no Salmo 111, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu estava lendo isso até ontem à noite com as crianças. Então, assim, o princípio da sabedoria, porque tem muita gente inteligente, tem formação, tem doutorado, mas às vezes não é sábio, né? E para você ser sábio, você precisa temer o Senhor, porque ele vai encaixando. Às vezes é um insight que você tem, que você fala, nossa, isso foi o Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo. Às vezes um projeto que o Gustavo faz, que a gente coloca, posiciona as coisas no lugar, um pilar, tira um pilar, que você fala, nossa, é isso. É você saber que essa dependência a todo momento, tratar as pessoas sempre com humildade e com verdade. São detalhes. Por exemplo, tem cliente que a gente vai e faz a visita técnica e o cliente tem uma ideia já pré-estabelecida. Ele fala, eu quero assim, assim, assim. Aí a gente faz a visita técnica, a gente tem uma leitura. Aí às vezes a gente entra no carro, aí a Camila faz um comentário, fala, e se a gente fizer assim? Fala, vou colocar no projeto. Aí eu coloco no projeto e mando pro cliente. Ele fala, nossa, desse jeito era exatamente o que eu queria. E eu não estava sabendo explicar. E esse discernimento não é pela nossa capacitação, porque eu acho que a gente tem que se capacitar. A gente tem que ser profissional e tem que ter uma capacitação de um nível elevado para poder atender com excelência. Mas esse discernimento, essa sabedoria é só Deus que dá. Porque os melhores clientes nossos, desde que a gente começou a Pergolato, foi Deus que enviou. Porque assim, a gente fechou uma escola em Vinhedo, que chama Escola João e Maria, do Mauro, né? Se não me engano é Mauro o nome do dono. Ele entrou em contato com a gente por um telefone que nem era o telefone da Pergolato, se eu não me engano. Ele falou assim, uma pessoa me indicou... Trouxe o nome de vocês na minha mesa. Trouxe o nome de vocês na minha mesa, ele não sabia falar quem era a pessoa que indicou, ele não... E a quantidade de serviços que ele passou fechou nossa agenda de setembro a dezembro, assim, da demanda de serviços. Assim, foram muitos serviços. Foram 4 pergolados na escola. Só um era quase 100 metros quadrados, né? Projeto enorme, assim. Então eu falo, às vezes a gente está fazendo e às vezes a gente se depara com dificuldades e fala, nossa, por que eu estou passando por isso? Igual na época da corretagem, né? Que eu estava empenhada em vender, eu me especializei, eu fiz o curso, eu fui atrás e o negócio não fluía. O que eu estou passando nesse deserto? Eu sempre falo, os desertos são pedagógicos, eles sempre ensinam algo para nós. Então Deus vai forjar o nosso caráter porque Ele tem algo grande para entregar para nós, né? Sim. Eu não consigo entregar uma grande responsabilidade, um grande valor para os meus filhos porque eles são crianças. Eles não vão saber lidar com isso. Então eles precisam do quê? De um caráter amadurecido, um caráter que não vai ser soberbo, que não vai consumir a essência da pessoa, né? Eu vejo que hoje em dia eu e o Gustavo a gente tem um amadurecimento muito maior, um respeito, um posicionamento que a gente não tinha, né, há anos atrás, assim. Então, é sempre buscar. Não é fácil, vai precisar de renúncia, de obediência, muito de matar a carne. Eu sou muito sanguínea, né? Então, eu falo, todos os dias eu tenho que matar uma sanguínea dentro de mim, pra eu não viver ali no embate do trabalho. E a mulher é muito diferente do homem, né? Às vezes a gente quer falar 300 coisas ao mesmo tempo, o homem precisa fazer aquela coisa bem feita. Então é sempre você ver, né, que essa necessidade, tanto de Deus, das pessoas e de parceiros, né? Essa parceria que a gente está fazendo aqui, essa conversa, é buscar pessoas que tenham esse mesmo coração, essa mesma índole para crescer. Sim. E quando vocês falam, né, eu vejo assim, eu acho que vocês conseguiram atingir um sucesso, e eu não tô nem falando em questão só financeira, mas, cara, hoje vocês têm uma equipe engajada. Por tudo que vocês me falaram, eu percebo assim, vocês, por mais que você falou da dificuldade de encontrar mão de obra qualificada, vocês têm uma equipe engajada que vive a cultura. Eu acho que a gente entende que a gente acertou quando a nossa equipe vive a cultura, mesmo quando a gente não está perto, não tá presente. Exatamente. E eu queria que vocês dessem uma dica para o processo de contratação. Eu vejo que muita gente acaba errando nisso, né? Tem até a frase que se demora para contratar e demita rápido. E eu queria que vocês passassem uma dica, porque eu acredito que pela experiência que vocês têm, vocês já tiveram outras empresas, vocês já passaram muito por isso. Sim. Então dá uma dica nesse sentido pra gente. Eu vejo assim,
Hoje em dia o pessoal fala, tá difícil contratar. Eu creio que assim, tem muito profissional bom no mercado, mas mal remunerado, mal reconhecido, mal cuidado pela empresa. A gente tem no Brasil uma cultura ainda muito escravocrata, onde você vê aquele seu colaborador, você quer pagar, eu vejo assim, empresários querem pagar um mínimo, né? Então o mínimo do salário mínimo é aquele X, eu vou pagar aquele X e só isso. E não, você tem que saber que ele está ajudando, se você está crescendo, eu sempre tive isso de falar. Teve pessoas que começaram a trabalhar com a gente ganhando 150 diária. Hoje em dia ganham na empreita, que tem dia que eles ganham R$1.000, entendeu? Porque quando a gente começou a crescer, eu sentei com os que estavam com a gente desde o começo, falei, a gente está crescendo, vamos mudar então para empreita, vocês vão ter uma flexibilidade maior de trabalho. É a cultura do americano, né? Sim. Por que nos Estados Unidos todo mundo ganha bem e tem um acesso diferente? Porque eles têm essa cultura. Eles trabalham com mais alegria, eles fazem o horário de trabalho deles e você dá essa liberdade, você reconhecer que aquele profissional faz parte do seu crescimento, você consegue contratar bem. E assim, não é fácil, até hoje a gente tem essa dificuldade, né? Eu sempre falo, precisa aumentar a equipe de calha, vamos orar. É oração e aí porque sempre... os que entram, eles entram já inseridos nesse ambiente que você falou, que é essa cultura que foi estabelecida. Então, assim, ou ele se adequa, ou ele não vai funcionar, ele vai ser um corpo inerte ali no que já está acontecendo, entendeu? Então, até, por exemplo, vai entrar um serralheiro novo, ele vai acompanhar uma instalação que já está acontecendo, para ele entender o processo. Eu vou ter que acompanhar mais de perto. Então, assim, essa fase de contratação de novos profissionais, eles precisam estar inseridos no que já está acontecendo, senão eles vão entrar completamente por conta, às vezes, das experiências passadas, realmente. Sim. Porque não adianta eu ter muito desse sucesso, igual você está falando, por conta dessa... Eles são bem remunerados, todos os colaboradores que trabalham com a gente. Às vezes, se você colocar na ponta do lápis, às vezes você puxa numa planilha e fala, nossa, talvez se eu enxugasse aqui, ia sobrar mais aqui. Mas vale a pena eu sacrificar um colaborador que está fazendo o negócio acontecer para eu ter... O que eu vou ter de benefício aqui? Vai sobrar mais R$1.000? Às vezes R$1.000 no caixa da empresa não vai ter uma diferença significativa. E às vezes R$1.000 no bolso do cara que vai lá fazer um mercado, é completamente diferente, entendeu? Então... eles entram com essa consciência de que se eles estiverem dispostos a fazer o que a gente propôs para eles fazerem, o crescimento depende só deles. Então, assim, entrou um profissional novo de pintura, falou, você vai ter esse trabalho para executar. Se ele pegar das 7 da manhã às 5 da tarde e executar, ele vai ter a remuneração ali em 3, 4 dias de um serviço que muito provavelmente, se o cara tivesse sendo mal remunerado, o cara ia demorar 10, 15 para fazer. Sim. Então o cara entra comprometido, a gente consegue entregar com mais rapidez, o cara ganha mais e a gente gira a empresa. Então eu acho que essa é uma sacada que a gente usa bastante, de conseguir entregar um trabalho rápido, com qualidade, e que o profissional que está executando é bem remunerado, porque isso é um motivador para ele, né? Então... Sempre na entrevista, né, procurar sentir, né, como que ele é ali, fazer perguntas, né, como que é o relacionamento dele com os pais, com a esposa, né? Teve uma vez um colaborador que foi fazer um trabalho na nossa casa e só o pai dele, que já era meio que um senhor, era um contratado, na verdade, para a obra, não era nem da nossa empresa. Eu falei, e depois a gente teve problema, eu falei, mas a gente já deveria ter visto lá na frente, se ele coloca o pai dele para trabalhar, algo que ele poderia estar fazendo, é muito mais do que ele, esse cara já não é um cara de boa índole. É porque é uma questão de princípio, né? A Bíblia manda a gente honrar os pais, independente da situação. Independente se seu pai é bom ou não, é honra. Honra é honra. E não é uma questão de colocar o profissional para trabalhar, eu acho que é uma questão de você entender esse princípio da honra. E a partir do momento que você pega e você tem uma condição de colocar um outro colaborador para que você imprima essa cultura, que você faça isso acontecer de forma... Mas você coloca o seu pai, por exemplo, para fazer um trabalho braçal que uma outra pessoa poderia estar fazendo, não é pelo trabalho em si que desvaloriza o que está sendo feito, e nem a pessoa, porque
o mundo precisa desse trabalho. E é essa cultura que a gente tenta mudar dentro da nossa empresa. Por quê? Por que o trabalho braçal ele é muito menos remunerado do que o trabalho, por exemplo, do projeto? Isso é uma cultura não só no nosso meio. Se você pegar o profissional que está executando, que está ali na fase final ali do projeto, muitas vezes ele está sendo muito mal remunerado. E é ele que sabe fazer. Então, é você ter essa consciência de que, pô, eu preciso desse cara. Esse cara, ele desempenha um papel que nenhum outro pode desempenhar com tanta eficiência, entendeu? Então, ele vai ser bem remunerado por isso. Então, a gente tem isso como... Eu acho que na entrevista, o importante é você perguntar também, né? Como que foi seu último trabalho? Por que você saiu? Tem gente que você vai entrevistar que fica 30 minutos só falando mal do antigo chefe, e você já vê que, né, que é uma pessoa que você não vai poder contratar, você não vai poder contar. Então é muito de sentir e dar suporte, porque a pessoa que vem trabalhar num negócio novo, às vezes ela é empenhada, mas é algo novo. Então você vai ter que ter paciência, você vai ter que acompanhar de perto, né, para você ter uma equipe, né, que esteja com você aí por longos anos. Legal. E pra gente finalizar, eu queria que vocês deixassem mais alguma dica. Eu vi que vocês, né, eu acho que os pilares do sucesso aí é a fé, Sim. a família, e cara, e o trabalho, com certeza. Sim. Mas deixa mais alguma dica para quem tá começando ou para quem já tá empreendendo e tá vivendo os perrengues da vida aí e, cara, e tá pensando em desistir. Sim. O que vocês deixariam? Eu creio que assim, eu vejo até algumas pessoas que têm muita experiência hoje em dia, mas que não acreditam tanto no digital. Então, a questão do tráfego pago é algo que mudou o nosso negócio, porque você consegue selecionar, nem todo mundo vai estar disposto a pagar pelo seu trabalho. E se você aceitar atender todo mundo, você vai estar comprometendo não só o seu trabalho e o seu tempo, como da sua equipe, que você vai ter que remunerar mal. Então, através do tráfego pago, você consegue selecionar. É algo difícil, às vezes eu falo para os meus colaboradores, falo, de manhã é um período que é complicado, porque eu estou atendendo muito cliente. Às vezes a gente atende 100, 150 na semana para fechar 12. Para fechar 8, para fechar 5. E tem que atender todos bem. Tem que atender todos bem. Se você não dá continuidade numa conversa, o cliente fica bravo e fala, pô, começou, não deu continuidade. Então, procurar uma empresa, na época a gente procurou uma empresa, o Gustavo começou a fazer, depois a gente viu necessidade de ajuda, e o rapaz que era da empresa de tráfego pago, ele trabalhou para o Hotel Fazano e ele deu algumas dicas para o Gustavo muito interessantes. Então, quando você cria, você vai vender um copo. Né? Então primeiro você faz, né? Fala, aqui é o Gustavo, é a Camila, a gente é especialista em copo personalizado, consigo te atender num prazo especial, entre em contato comigo. Então ele sempre fala isso pra gente, fala, apresenta o seu produto, chama a pessoa para uma ação. Então às vezes a gente vê pessoas no tráfego que às vezes estão preocupados em mostrar algo ali, né? Muitas vezes pessoal, mas não tanto do produto. E o que vende é um bom produto, né? Então você mostrar o seu bom produto, você acreditar no digital, é uma ferramenta maravilhosa. Você saber usar o Facebook e o Instagram para venda, e isso converte muito. E saber que você vai precisar ter um bom atendimento, desde o cliente mais simples até o cliente que vai comprar dezenas com você de milhares, você vai ter um bom atendimento, um respeito pelo cliente e você saber que seu produto precisa ser bom, ele precisa entregar qualidade. O valor mais bem gasto da nossa empresa é o tráfego pago, porque é ele que capta os clientes e é o que a Camila falou, tem cliente que você manda mensagem e fala, é caro. É caro por quê? Qual que é a ideia que esse cliente tem de um serviço para ser executado? Às vezes o cliente não quer esse serviço. Se você pegar às vezes um concorrente, o valor vai ser mais alto. Por quê? Porque tá atribuído mais ao valor do que ao preço. Então assim, é a casa da pessoa, tem que ser algo bem feito. Às vezes a pessoa quer resolver uma lavanderia, alguma coisa, ela não precisa de um pergolado que vai trazer essa convivência. Então, esse valor agregado, o tráfego pago vai trazer esse filtro. Porque você capta muitos clientes, muitos vão entender o que você está propondo, qual que é o caminho para chegar nesse resultado final, e outros não querem aquele produto. Então,
Você não consegue oferecer um produto para uma pessoa que não quer comprar. E não ter preguiça. Hoje em dia a gente atende toda a região, né? Então até 100 quilômetros aí, todas as cidades da região de Campinas, a gente está numa região muito rica, né? Esse polo de Campinas e as cidades ao redor é um público muito bom. Então você não pode ter preguiça. Precisa ir para Louveira, para Vinhedo, às vezes tem dia que a gente vai em 4 cidades. Então, assim, não ter preguiça, não amar o sono. Sempre brinco com o Gustavo isso, a Bíblia diz, sono é bom dormir, mas 7, 8 horas tá bom. Eu falei, bora pra frente, bora trabalhar. E saber que hoje em dia a gente precisa dessas ferramentas. Você não vende só um negócio de boca a boca, de placa, e explorar isso. Até nessa questão que a Camila trabalhava como corretagem, na época, um dos fatores que deixou a gente muito estrangulado, assim, foi porque... uma das imposições do investidor, no caso, ele falou assim, eu só vou continuar a obra, eu tinha vários funcionários trabalhando, se a Camila conseguisse vender os apartamentos. E aí colocou nós dois contra a parede, né? Mais a Camila ainda, porque o meu trabalho estava dependendo da competência dela em vender. E aí ela usou esse mecanismo de tráfego pago para poder captar esses clientes, e na época ele tinha um conceito bem antiquado, ele já tem idade, né? Então... não tinha essa noção de que o digital é tão potente. Então, ele queria panfletar, queria entregar... Eu falei, isso não existe mais. Hoje o seu público está com um iPhone na mão, com um Samsung na mão, qualquer que seja o celular. E no tráfego você consegue filtrar até o celular que a pessoa tem. Então, Sim. por exemplo, você consegue filtrar se ela é um viajante recorrente, qual que é o dinheiro que essa pessoa está disposta a gastar, qual é o fluxo dela de compra. Hoje em dia, até a captação de áudio do celular capta o que você está querendo. Então, por exemplo, se a gente comentar aqui, nossa, cara, estou precisando comprar um tênis. Eu vou sair daqui, eu vou entrar no carro, eu abrir meu celular, vai ter uma propaganda de tênis. Então, assim, é muito forte, é muito potente. Isso traz um resultado muito bom. Pela experiência que a gente tem, eu vejo assim, a pessoa que está começando agora, ela buscar o Senhor em primeiro lugar, né? Que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não ter preguiça, não ser uma pessoa murmuradora nas dificuldades, saber que se você está passando por aquilo, é porque Deus quer usar a sua vida com aquilo, Ele quer abençoar a sua vida a partir daquela dificuldade para você se tornar uma pessoa melhor e lá na frente abençoar outras pessoas e você ser comprometido em entregar qualidade, respeito pelo seu cliente, pelo serviço, pelas pessoas que trabalham com você, buscar parceiros que tenham esse mesmo caráter e explorar o digital. Né? Você ter esse comprometimento com o digital e entregar uma boa prestação de serviço, um bom serviço, porque né, eu creio muito que fazendo essas coisas você voa. Sim, e eu acho que o digital de vocês é tão forte, porque, né, como eu disse, eu acompanho, e vocês dão a cara a tapa mesmo, né? Os stories, vocês gravam tudo, e eu acho que isso é super importante, né? Isso... traz uma segurança maior. Você cria uma identidade, né? Sim. Eu falo muito isso pro Gustavo. O Gustavo fala, nossa, eu tenho vergonha. Eu falo, mas vergonha não paga boleto. Então, assim, você saber que você precisa colocar, você cria uma identidade com o cliente. Esses dias a gente foi fazer uma vistoria no carro, o cara falou, você é a Camila lá da Pergolato. Eu falei, nossa, porque eu tenho um vídeo lá e você cria essa identidade. O cliente, você traz o cliente mais próximo, né, pro seu universo. Isso é muito importante. Sim. E eu gostaria de parabenizar vocês por tudo que está sendo construído, pelo que já foi construído, por tudo que vai vir ainda. Acredito que o céu é o limite. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Foi um momento muito bom. E agradecer a todo mundo que assistiu. Sigam o Gustavo, sigam a Camila Pergolato. O conteúdo deles é incrível, as reformas, tudo que eles fazem é incrível. Vocês precisam conhecer. Muito obrigado mesmo, viu, gente? É isso aí. É uma honra e eu quero falar assim, parabéns por essa disponibilidade, sabe? De trazer as pessoas aqui, de fazer esse bate-papo, de levar isso para as pessoas. É realmente muito bom a gente ter hoje, né, parceiros pra gente conversar e ter esse espaço aqui, essa abertura que você tá dando, essa coragem, né? A gente sabe que não é fácil, né? Que dá vergonha, é uma coragem e a gente quer te parabenizar e falar que é uma honra pra nós estarmos aqui. Obrigada mesmo. Muito obrigado. Curte, compartilha, segue eles, tamo junto, pessoal. Obrigado. Valeu.